Hoje estamos aqui com os meus amigos Fábio e Felipe. Juntos vamos partilhar o estudo da palavra. E antes de começarmos o nosso estudo, nós sempre buscamos a orientação de Deus. Eu vou pedir ao meu amigo Felipe que faça essa primeira oração. Vamos orar. Senhor, estamos gratos por estarmos aqui com disposição e vida para dialogar sobre a Tua mensagem. Pedimos que abençoe os nossos pensamentos, nossos argumentos e também todos aqueles que estão recebendo essa mensagem. Pedimos perdão pelos nossos pecados e que nos proteja. Esses são os nossos pedidos e agradecimentos em nome de nosso Salvador Jesus. Amém. Bem, nós estamos na quarta lição do nosso guia de estudos, cujo título é Ofertas para Jesus. Nós temos um texto para memorizar que você pode nos acompanhar na sua Bíblia. Está em Salmos 116, os versos 12 a 14, que diz o seguinte: Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. A aliança divina de salvação requer a entrega completa do nosso corpo, mente, talentos e bens. Essa aliança só se mantém numa relação de amor total, de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. No serviço de adoração a Deus, as ofertas revelam a quantidade do nosso compromisso e quem somos como adoradores. Como um exercício de fé, elas expressam gratidão e fortalecem nosso amor pelo Senhor e pela sua causa. Jesus fala várias vezes em dinheiro, em ofertas, e nós somos motivados a doar. E muito embora saibamos que Deus não necessita necessariamente das nossas ofertas. E eu pergunto a você, Fábio, por que devemos doar segundo o que tiver proposto em nosso coração? Devemos reivindicar as promessas de Deus? Você já adiantou aí uma parte da minha resposta na sua abertura? Porque o texto de 1 João, o João escrevendo a sua carta lá, ele diz assim: nós o amamos, nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Então, como a gente demonstra amor, eu acho que é a pergunta principal aqui, né? Como nós demonstramos amor? Então, se nós podemos chegar aqui, eu posso chegar para minha esposa, Gabriela, e falar todos os dias: eu te amo. Olha, eu te amo todos os dias de maneira protocolar, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas eu não ligo para ela, eu não ligo para as necessidades dela, eu não presto atenção nela, não converso com ela, nada disso. Mas todos os dias eu estou falando eu te amo. Será que ela se sentiria amada? A mesma coisa com os nossos filhos, por exemplo. Os nossos filhos, você vai lá, fala que ama eles, mas não passa tempo com eles, não cuida da educação deles, não cuida da saúde deles. Mas você diz que ama eles vão se sentir amados? Ou seja, que noção de amor eles vão aprender ou perceber? Então, acho que tem a ver com essa relação aqui. Como nós podemos demonstrar que amamos a Deus? E outra pergunta que eu considero super importante é: nós temos motivos para amar a Deus? Será que Deus nos apresenta motivos para nós devolvermos, para nós reconhecermos este amor que Ele demonstra por nós? E será que nós temos motivos para amá-lo de volta? E se sim, se nós reconhecemos que Ele nos amou primeiro e que Jesus veio ao mundo e que Jesus é a melhor revelação de Deus que nós temos, e Jesus deu a sua vida por nós, e se nós reconhecemos tudo isso, como nós vamos demonstrar o nosso amor a Deus? Então nós vamos apenas falar para Ele intelectualmente: olha, eu reconheço que o Senhor é o Criador de tudo, reconheço que o sacrifício de Jesus, mas as minhas coisas são minhas, o meu tempo é meu, os meus talentos são meus, as minhas habilidades são minhas, e eu vou fazer o que eu quiser com elas, porque como lá, né, o Nabucodonosor, lá em Daniel, no capítulo 4, ele olhando para a Babilônia, ele fala: olha a Babilônia que eu construí no meu poder, na minha sabedoria, etc. e tal. Então, a motivação para doar parte desse reconhecimento que a gente tem do que Deus fez por nós, de como Deus age na nossa vida e de como a gente retribui. E parte de como a gente retribui passa pelos nossos recursos.
Então, Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ele fala bastante sobre isso. Ele está falando assim, né, sobre as preocupações da vida, ele está falando sobre a ansiedade, e ele fala, né, olha, por que vocês estão ansiosos se vocês terão que comer? Por que vocês estão ansiosos se vocês terão que vestir? Olha os lírios do campo, olha os pássaros, eles não plantam, não colhem, e o lírio nasce e morre no mesmo dia, nem Salomão, no auge da sua sabedoria, se vestiu como um lírio do campo, etc. E aí Jesus fala assim, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquietais dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios, e aqui gentil na Bíblia tem a conotação de quem não conhece, não tem a revelação completa da palavra de Deus, né? Porque os gentios é que se preocupam com essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então o que Deus está falando aqui para a gente é, eu estou cuidando de todas as suas necessidades, para que você busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Mas o que a gente precisa entender então, o que é a justiça e o que é o reino de Deus no mundo. E o reino e a justiça de Deus no mundo se dão através da pregação do Evangelho, como Jesus fazia, anunciando que o reino de Deus havia chegado, mas Jesus também agia demonstrando que o reino de Deus e a justiça deste reino havia chegado através de Jesus combater a presença do mal no mundo. Então, como Jesus combatia a presença do mal no mundo? Como o reino de Deus combate a presença do mal no mundo? Através dos milagres de cura que Jesus fazia, através de Jesus alimentando as multidões. E nós somos chamados a imitar esse exemplo de Jesus, então nós demonstramos que reconhecemos que Jesus está cuidando das nossas necessidades, como ele diz aqui, de vestimenta, de renda, de alimentação, de família, de saúde, de tudo. E como nós reconhecemos isso, nós vamos então agora participar do esforço do reino de Deus para combater a presença do mal no mundo. E nós fazemos isso com os nossos recursos, sejam financeiros, com os nossos recursos de tempo, com as nossas habilidades e talentos. É assim que a gente demonstra que nós reconhecemos o amor de Deus por nós, e é assim que a gente demonstra que ama a Deus. Deus, em sua bondade e misericórdia, Ele derrama muitas bênçãos sobre nós. Você colocou muito bem que nós somos abençoados por Deus ricamente e de várias maneiras. Felipe, qual deveria ser a proporção das nossas ofertas diante de tudo o que recebemos de Deus? Essa é uma pergunta muito interessante. A resposta objetiva, né, é que a proporção é a proporção em que recebemos as bênçãos. Agora, a gente pensar do ponto de vista prático, como é que isso vai ser feito, né? Não é que eu vou construir uma planilha ali e dizer, olha, as minhas bênçãos são, eu pego as coisas materiais, pego a minha saúde, vou fazer uma conta ali e vou devolver isso de alguma maneira muito prescrita, né, para Deus. A gente tem que entender que adoração requer oferta, né? Servir a Deus requer ofertar, né? Além, né, dos elementos materiais, também o nosso tempo, o nosso esforço. Então, esse é muito relacionado com a ideia do relacionamento com Deus. Tudo que nós recebemos é bênção de Deus. Muitas vezes a gente tem dificuldade em reconhecer isso, mas tudo é bênção de Deus. Então, ao entendermos que tudo que recebemos é bênção de Deus, que Ele é o dono de tudo, é natural, né, nós nos sentirmos impelidos a ofertar, porque isso faz parte da adoração. Tem um verso muito interessante aqui em Lucas 12:48, que é aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Isso é muito interessante porque a palavra exigido, ela traz obrigação. Vou dizer, olha, se a oração, a doação, a oferta, ela é voluntária, como é exigido? Na verdade, quando se está num relacionamento pleno com Deus, a obediência faz parte da vontade.
Então é por isso que é voluntário e obrigatório ao mesmo tempo, né? Se você está servindo a Deus, né, seu coração está com Deus, o desejo do seu coração é adorar com a oferta, porque essa é a exigência de Deus. Então, como, né, disse o Fábio, né, ofertar conforme está proposto no coração. Essa é a ideia. Se estamos totalmente servindo a Deus, o nosso coração será impelido a ofertar e a oferta se torna algo natural. A segunda parte, né, que eu gostaria de colocar na resposta é que se a gente entender que a proporção é proporcional à bênção, a gente pode ser enganados na ideia de que é uma relação de troca, e não é uma relação de troca, porque é impossível retribuir a Deus o que Ele nos faz, tá? Então, faz parte da nossa jornada com Deus, participar da obra de Deus, né? Então, isso remete bastante, né, ao verso dessa oração que a Nicinha leu no início, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, né? Então, a própria pergunta já presume que é impossível retribuir, e a ideia também não é essa. O último verso, né, que foi lido, diz: pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. É mais relacionado à ideia de que eu estou reconhecendo as bênçãos e eu quero participar da obra de Deus, né? Seja exercendo um caráter de bondade e misericórdia, como Jesus nos mostrou por meio de exemplo, né? Seja pelas nossas atitudes, pelos esforços e também pelas nossas ofertas materiais. Então, isso ajuda a nos enaltecer e nos dá o privilégio de participar da obra de Deus, né? Aquele que acreditar que o que recebe é pelos seus próprios méritos e se apegar demais a isso, vai ficar amargo. Aquele que participar da obra de Deus será enaltecido, é como se você tivesse uma amostra de já participar do reino de Jesus, né? O reino que será instaurado por Jesus. É um exercício nesse sentido. Então, a ideia de fazer isso na presença do povo não é mostrar, olha como eu sou generoso, eu estou ajudando a igreja, e sim de reconhecer e querer mostrar a todos o quão se sente abençoado e o quanto se está servindo de exemplo nesse sentido, né, para gerar uma contaminação que é ser o ramo da videira, né, que é Jesus. Você me fez pensar aqui, lembrar de algumas pessoas que às vezes querem fazer barganha com Deus. Eu vou para a igreja, eu vou dar ofertas porque eu serei abençoado. Tem muitas pessoas que sequer procuram uma igreja regularmente para assistir um culto, mas elas devolvem o dízimo com o objetivo de serem abençoadas nos seus negócios. Então, a gente tem que ter em mente e no nosso coração que as ofertas são voluntárias, mas que é um reconhecimento e gratidão pelo que Deus faz por nós. A Bíblia não estabelece uma sequência num programa de culto, por exemplo, num culto de adoração, mas aparecem pelo menos 4 coisas que estão presentes no culto de adoração do Novo Testamento. E ali se inclui o estudo da Bíblia e a pregação, a oração, a música e os dízimos e as ofertas. E aí eu pergunto para você, Fábio, como podemos relacionar a oferta como um ato de adoração? Se a gente observar todas as culturas religiosas que existem no mundo, ofertar está presente em todas elas. Então, o que muda entre essas culturas religiosas que existem no mundo é a motivação, como a gente está falando aqui. Religiões de origem animista, ou seja, aquelas religiões normalmente politeístas, né, em que para a gente alcançar o favor da divindade, nós precisamos apaziguar a sua ira, nós precisamos ofertar para que ela fique satisfeita, para que ela se agrade de nós. Então tem essa percepção, né, de que vamos ofertar a Deus para Ele retribuir. É o que você estava falando agora há pouco, né? Então essa ideia, esse exemplo que eu dei, é um exemplo de que todas as culturas religiosas trazem essa ideia. Na religião da Bíblia também apresenta essa ideia de ofertar como parte da adoração. E a primeira experiência que tem de oferta aparecendo na Bíblia é no capítulo 4 de Gênesis, em que a gente vê Caim e Abel, os 2 irmãos ali, oferecendo as suas ofertas a Deus, sendo que uma oferta foi aceita, e a oferta de Abel foi aceita, e a oferta de Caim não foi aceita. E ali no decorrer do capítulo, depois Caim fica muito irado, né, e está nervoso, está irritado porque não foi aceito.
Deus aparece e conversa com ele, e Deus fala para ele: olha, se você proceder corretamente, com certeza você será também aceito. Então, uma aplicação que a gente pode fazer é de que o propósito de Caim ao ofertar não estava correto. Então, talvez Caim não estava ofertando ali, como Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 9, talvez Caim estivesse ali não ofertando com alegria. No verso 7 do capítulo 9, Paulo diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, essa ideia de adoração, de oferta como adoração, vem deste conceito de reconhecimento do que Deus fez. Ao contrário dos outros sistemas religiosos que as pessoas oferecem para que Deus faça. Mas a gente oferta reconhecendo o que Deus já fez. E o que Deus fez, segundo a história que a Bíblia conta, é que Deus deu tudo. Deus deu o Filho, Deus deu Ele mesmo para morrer, para nos substituir, para nos dar a vida eterna. Então a pergunta é: como a gente reconhece esse favor imenso que Deus fez por nós? Aí a Bíblia traz aquela ideia de sacrifício vivo, né? De você se oferecer todo. Então, esse ato de adoração passa por você, como nós já dissemos aqui, para você adorar com tudo que você tem, com a sua força, com a sua inteligência, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com o seu dinheiro, com o seu tempo, com tudo, porque Ele fez tudo. Como é que você... Aí o Felipe falou da ideia da planilha, que eu achei sensacional. Como é que você planilha isso? Poxa, Deus me deu a condição da vida eterna, como eu vou retribuir de maneira proporcional? Não dá, não tem como. Então essa ideia de adoração não passa por quantidade, como Paulo falou aqui, né? Mas passa com alegria, com o reconhecimento de que você tem do que Deus fez por você. Um exemplo interessante é a própria apresentação de Jesus no templo. José e Maria foram apresentar Jesus no templo, como era o costume, no 8º dia, né? Levavam-se as crianças para ser apresentado. E aí tem a ideia, e Deuteronômio 16 diz que ninguém deve se apresentar diante de Deus de mãos vazias. Porque é esse reconhecimento novamente, né? Deus nos dá tudo, a gente reconhece isso, retribuindo. Só que a oferta que José e Maria levam ao templo é um casal de rolinhas. Então tinha diversas ofertas, né? Tinha o boi, tinha o carneiro, tinha diversas ofertas para diversas ocasiões diferentes. O casal de rolinha era a oferta de gente muito pobre. Mesmo sendo muito pobres, eles levaram essa oferta para apresentar Jesus no templo. Mas eles não ficaram nessa oferta, porque eles ofereceram a vida toda ao receber Jesus, ao cuidar de Jesus, ao dedicar a vida inteira para cuidar, para proteger Jesus, para que ele crescesse e desenvolvesse o seu ministério. Então José e Maria não ofereceram apenas uma oferta material. José e Maria se ofereceram inteiramente naquela missão de cuidar de Jesus. Mas mesmo assim lembraram do mandamento de apresentar diante de Deus, sempre levar diante de Deus uma oferta, não para que Deus os abençoasse, enfim, mas em reconhecimento de que Deus está cuidando de todas as necessidades. As rolinhas seriam apenas uma demonstração do material, como era o costume naquele tempo, de levar, aí, como a gente usa até hoje. Você vai no aniversário, você fala, vai de mão abanando, que é o termo que a gente usa, né? Então, isso era uma tradição e que eles seguiram. Mas, como você bem colocou, eles se doaram por inteiro para criar Jesus. E, como a Bíblia fala, crescia Jesus em graça e sabedoria. Então, isso foi um reconhecimento muito grande que eles tiveram realmente com a educação que eles deram a Jesus para que ele se tornasse o Salvador do mundo, como era o propósito de Deus quando ele foi enviado para nós. Deus observa as nossas ofertas. E é muito interessante.
quando a gente pensa o quanto dá. Então, quem é rico dá muito, quem é pobre dá pouco, mas Deus entende que o que está no seu coração é a oferta que de fato tem importância. E eu acredito que uma das histórias mais citadas nos cultos, quando se fala de oferta, é quando Jesus estava sentado no pátio com os discípulos, onde havia o cofre do tesouro, quando chegou aquela viúva, que a Bíblia não menciona seu nome, apenas a viúva pobre. E ela deu tudo quanto tinha. Várias pessoas levaram suas ofertas, e até a gente estava comentando, deve ter feito barulho no cofre, né, porque eram muitas ofertas. E aquela viúva deu tudo quanto ela tinha. E o que levou Jesus a elogiar apenas a oferta daquela viúva, Felipe? Essa é uma história muito bonita, né? Uma história curta e muito bonita. Então, contextualizando, era uma viúva pobre, e uma viúva não tinha, né, na sociedade o direito de trabalhar por si. Então era uma pessoa que dependia, né, de caridade, né, e muito provavelmente pelo o seu coração estar alinhado à vontade de Deus, ela tinha a plena consciência de que Deus, né, que era quem provia tudo a ela. Então aquele reconhecimento de que todas as bênçãos provêm de Deus, para ela devia ser uma coisa muito clara. E ela tinha 2 moedas, e aquilo era tudo que ela tinha, né? Não é que ela separou uma moeda e guardou a outra, falou, essa aqui eu vou me alimentar, e a outra eu vou aqui fazer doação. Ela falou, e deu tudo, né? Então é aquela coisa que demonstra, eu estou dando tudo, né, para Deus. Ali no caso, a gente está falando de bens materiais, mas evidentemente não era só a moeda, né? Uma pessoa que está com esse espírito, né, com o Espírito de Deus, ela está dando o seu tempo, os seus pensamentos, as suas ações, os seus pedidos, a sua adoração e também as suas 2 únicas moedas. Ao passo que as outras ofertas que não receberam elogios eram ofertas em termos de valor maiores, mas ofertas em que a gente, na leitura, né, da fala de Jesus, percebe que não eram ofertas alinhadas ao coração de Deus, né? Como disse o Fábio em relação à oferta de Caim, né? Eram ofertas protocolares, de alguma maneira ofertas espetaculares, porque aquilo era um ambiente público, onde a pessoa joga muitas moedas, os outros veem o que está acontecendo. Hoje a gente vê muito isso, né? A espetacularização da caridade, né? Eu não estou dizendo que todas as pessoas que são muito abonadas e que fazem doações públicas não têm boas intenções, mas certamente isso está imiscuído em alguns dos casos, a ideia de fazer a caridade para gerar uma boa reputação, né? Para mostrar socialmente como somos generosos. E então eu imagino que aquele comportamento que não foi elogiado por Jesus era um comportamento até vicioso. Por quê? Porque ali havia um sistema onde aquelas pessoas mais abonadas se beneficiavam do sistema, se tornavam, então, a fazer aquela doação representava um pouco de legitimar aquele sistema, né, corrupto, poluído. E Jesus, ele estava lá justamente para acabar com aquilo, né, para instaurar um novo reino, uma forma diferente, né, de se relacionar com Deus e de se relacionar com o templo, inclusive porque aquelas pessoas ali, um pouquinho depois, o rejeitaram, né? Ou seja, isso é o desfecho do que se sabe em relação o que ia, né, nas intenções daquelas ofertas. Então, esse é o Deus está vendo, né, como você falou, Nicinha. Deus está vendo as intenções, observa as intenções. Então, Jesus era Deus, ele observou a intenção daquela viúva e observou as intenções daquelas outras pessoas. Então, o que me impressiona bastante nessa história é que ela foi lá, deu tudo que ela tinha e foi embora, né, sem fazer alarde, ciente e confiante de que Deus proveria ela como sempre fez, né? Então, é o que o Fábio disse, pelo que Deus já fez, não só pelo que Ele promete, mas também pelo que Ele já fez. Ele nos deu o Seu Filho unigênito, nos deu vida eterna, já nos deu tudo, né? Basta aceitar. E aí eu queria trazer outra história que está aqui na segunda-feira, que é do centurião Cornélio, que era um homem generoso e que fazia, né, obras com aqueles que necessitavam de caridade, com boas intenções, com intenções alinhadas aos desígnios e à vontade de Deus. Tá? Então, o que essas histórias nos mostram é que não é só aquele que está em necessidade e doa tudo, né, que tem boa intenção.
eu posso também ser uma pessoa com uma melhor condição material, mas estar fazendo as doações, né, as ofertas com as intenções corretas, as intenções alinhadas a Deus. Então, Cornélio era um homem honesto, um homem sincero nas suas ações, nas suas orações, na sua adoração, nas suas ofertas. E Deus via isso e por isso mandou um anjo para dizer: Cornélio, você está, né, sendo observado, o que você faz, o que você pensa, o que você acredita, o que você deseja está alinhado com a minha vontade, você está me servindo genuinamente, né? Que essa é uma excelente conclusão, né, dessas duas histórias. Como você apontou, né, a sua pergunta já é uma resposta. Deus está observando as nossas intenções em tudo que fazemos, em tudo que ofertamos. Eu acho que a gente volta lá no começo, né? Porque a maneira como nós vamos demonstrar nosso reconhecimento pelo que Deus fez e faz por nós, e também pelo nosso reconhecimento por quem Deus é. É o Criador de tudo que existe, é o soberano, o Rei do universo. E essa história de Cornélio é interessante porque Cornélio é alguém que está buscando. Ele está tentando, ele está buscando sinceramente fazer o melhor que ele pode. Mas ele está buscando fazer o melhor que ele pode, não apenas de maneira intelectual. Tanto é que o livro de Atos, lá Lucas, faz questão de destacar que ele ajudava a comunidade e assim por diante. Então, essas histórias que a gente está contando aqui, elas mostram que as pessoas que demonstram seu amor a Deus através de ações e atitudes. E essas ações e atitudes envolvem, na maior parte do tempo, os recursos financeiros. Porque é aquela ideia de que Jesus apresenta, né? Não dá para servir a dois senhores. Precisa servir a um Senhor inteiramente. Só que Jesus completa essa fala dele dizendo assim: não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Então, e porque o dinheiro apresenta uma certa sensação de segurança para a gente, de que se a gente tem dinheiro, a gente pode ter um bom acesso à saúde, a gente pode ter bom acesso à educação, a gente pode ter bom acesso à segurança, a gente pode ter uma falsa sensação de segurança, como eu estou desenvolvendo aqui, né? E ficar distraído achando que tudo isso é fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa condição, quando não é. Então, é este reconhecimento. Quem é o soberano da minha vida? É o Criador ou sou eu mesmo? O Cornélio estava demonstrando, mesmo sendo gentil, como no contexto, mesmo sendo gentil romano, estava demonstrando que estava reconhecendo que não era o poder de Roma, não era a sabedoria romana, não era o esforço dele, mas ele estava buscando a fonte correta. E foi reconhecido. E o anjo apareceu para ele lá. E depois o anjo mandou Pedro ir lá para apresentar Jesus para ele, que era Jesus que ele estava buscando. Muitas pessoas entendem que o dinheiro é a raiz de todo o mal, assim no sentido da palavra. E o dinheiro, ele não é de todo o mal. Se você usar bem o dinheiro, você souber administrar o dinheiro que Deus te dá, porque tudo que nós temos é dado por Deus, o dinheiro é um bem muito grande. Muitas pessoas entregam muito, como o Felipe colocou, tem muito para doar e doa muito, outros têm pouco e do pouco que tem doam, e tem aqueles que têm pouco ou que têm muito e que não doam nada. Então, realmente nós temos que ter em nosso coração a gratidão e o reconhecimento a Deus e por isso fazer as nossas doações e as nossas ofertas. A lição dessa semana é assim, muito interessante quando aborda este assunto e quando fala assim, a oferta do pote grande. Eu achei interessante o tema. Eu não sou da área financeira, então eu tentei aqui fazer um resumo do que eu entendi, né? Então, quando você tem muito dinheiro, geralmente aplica em imóveis, em tesouro, em aplicações CDB, LDB, eu não entendo muito bem, mas é algo desse tipo. E isso é uma oferta do pote grande, diria. Aproximadamente 91% do que você recebe, você aplica, quem tem muito, lógico, aplica nesses investimentos. E o pote pequeno é aquele dinheiro, pouquinho que você tem na sua conta corrente, aquele dinheiro que está na sua carteira, aquele dinheiro que você precisar comprar ou doar alguma coisa, você consegue fazer um Pix.
Isso é em torno de 9%. E o que a gente pode entender é que é aquele dinheiro que está acessível. E, normalmente, qual é o dinheiro que nós usamos para ofertar? Esses 9% que está acessível à nossa mão. Porque o investimento, se você mexer, vai perder juros, vai perder lucros e dividendos. Então, as pessoas normalmente procuram doar daquele pouquinho que tem na sua mão. Nós estamos aqui diante de uma história agora, que é uma das mais mencionadas na Bíblia também, que é a oferta de Maria. Ela doou tudo quanto ela tinha, era o trabalho de um ano de trabalho, e aquela oferta que ela fez chamou a atenção das pessoas que estavam ali. Por que ela deu tanto, né? Poderia dar só um pouquinho, gastou todo aquele dinheiro. E a pergunta que eu faço para você nesse momento, Fábio, qual seria o valor dessa oferta e o que a levou a fazer essa doação? E que exemplo nós podemos tirar dessa história? Maria era os evangelhos aqui, eles contam diversos detalhes dessa história, né? Então, cada evangelho conta um detalhe diferente. E João diz que essa Maria aqui era irmã de Marta e Lázaro, de Betânia, né? Jesus estava em Betânia. Então, Simão, um dos fariseus, ele oferece um jantar em homenagem a Jesus. Lucas fala que ele chama Simão de Simão o leproso. Lucas já dá a deixa ali do que vai acontecer. E se Simão está oferecendo um jantar a Jesus, é porque ele não é mais leproso. Senão ele não poderia estar ali no convívio social de acordo com o costume da época. Então, a inferência é que Jesus havia curado Simão. Então está todo mundo ali no jantar e Simão está querendo, parece, né? O contexto que o Evangelho aprende é que Simão está exercendo assim a sua influência, né? Oferecendo um jantar para Jesus e os seus convidados. E aí entra Maria, que não foi convidada para essa festa, e aí um dos evangelhos chama uma mulher pecadora. Entra Maria ali naquela festa escondida, quebra um vaso de nardo, e nardo era o perfume mais caro da época. Então, um dos evangelhos fala que custava 300 denários. Denário era o salário de um dia de um trabalhador comum. Então, ela gastou praticamente um ano de salário para comprar aquele frasco de perfume. E aí ela entra na festa ali, quebra o frasco de perfume e começa a lavar os pés de Jesus com o perfume. Então, o nardo era um perfume muito caro porque ele era muito cheiroso, né? Então, o cheiro daquele perfume ele invadiu a sala. Que aquela mulher, o ato generoso em prol de Jesus, invadiu a sala, espalhou-se rapidamente. E aí todo mundo começou a se perguntar o que está acontecendo, onde que está esse perfume e tal, e foram lá perceber que a mulher estava nos pés de Jesus. Simão começa a pensar, se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não estaria permitindo que ela estivesse fazendo isso, porque era uma mulher pecadora. Outro discípulo começou a reclamar, que desperdício. Aí João, no seu evangelho, fala, Judas começou a reclamar, dizendo que esse perfume desse tanto de dinheiro podia ser vendido e doado aos pobres. Aí João fala, Judas, que era ladrão, que roubava da oferta ali que eles recebiam para manter o ministério de Jesus, começou a reclamar da oferta da mulher que estava ali. Então todo mundo que se achava ali muito bom, que tinha as melhores ideias, que sabiam o que fazer, estava reclamando da oferta dela. Aí Jesus conta uma história para Simão. Jesus fala, olha, um homem devia 50 moedas, o outro homem devia, eu não lembro a referência agora do evangelho, mas eu vou colocar o número aqui, 5.000. Aí Jesus pergunta, né, qual destes dois aqui ficou mais feliz com o perdão que recebeu? Eles deviam, a dívida foi perdoada, e aí Jesus pergunta para Simão, né, qual desses dois aqui ficou mais feliz? Aí Simão, o homem que devia mais.
E aí Jesus fala para ele, sim, então o que mais foi perdoado foi o que mais amou. Só que Jesus fala assim para Simão, por isso eu acho que a referência à cura de Simão o leproso. E aí a gente precisa entender também que a pessoa que era leprosa, na sociedade da época, era uma pessoa que era tida como pecadora também. Então a doença estava fortemente relacionada ao pecado. E Jesus fala para ele, eu entrei na sua casa, você não me lavou os pés. Essa mulher está aqui lavando os meus pés com suas lágrimas e secando com seus cabelos. Eu cheguei na sua casa, você não me recebeu com um beijo. Ela não para de me beijar a cabeça. O que Jesus está comparando Simão com a mulher, dizendo que a mulher, que foi muito perdoada por Jesus, entregou tudo novamente, que é o que a gente está construindo aqui, né? Esse reconhecimento dela por Jesus, entregou tudo para ele. Enquanto ali a comunidade que estava ali reunida, os convidados da festa, a chamavam de pecadora, para Jesus ela não era mais pecadora. Para Jesus ela havia sido perdoada. Jesus havia restabelecido a dignidade dela na sua comunidade, o lugar dela na sua comunidade, e esse reconhecimento dela pelo que Jesus fez por ela, salvando a vida dela ali, motivou ela a entregar tudo o que ela tinha. Enquanto Simão, que também provavelmente havia sido curado por Jesus, estava querendo ele demonstrar a sua influência, a sua proximidade de Jesus, oferecendo um jantar para Jesus, mas como querendo se apropriar da popularidade de Jesus, porque quando Jesus chegou, não fez o tratamento que as pessoas recebiam quando chegavam nos lugares. Lavar os pés, receber com um beijo, que era a tradição na época. Simão não fez nada disso. Então eu acho que uma aplicação interessante aqui dessa história é que a mulher que entregou o salário de um ano, que era uma trabalhadora, uma mulher comum, que já tinha as dificuldades por ser solteira, que já não tinha como se sustentar, como o Felipe falou lá da viúva, que não tinha como se sustentar, solteira, entregou tudo que tinha, um sacrifício assim enorme. Simão, que tinha mais que ela, porque era fariseu, então era renomado, tinha dinheiro, ofereceu muito pouco. Então, a oferta do pote grande não está necessariamente na quantidade de dinheiro que você está ofertando, ou de posse, ou de terreno, ou de CDB, o que quer que seja, mas na intenção do seu coração, no reconhecimento do que Jesus fez por nós, no reconhecimento do mandato que Jesus deixa à sua igreja, de pregar o evangelho, de cuidar das pessoas, e assim por diante. E Jesus depois responde para Judas, olha, os pobres, vocês sempre terão com vocês para cuidar, mas ela me ungiu para a minha morte, e onde esse evangelho for pregado, a história dela será contada, porque ela entregou tudo. E nós falamos aqui de diversas pessoas anônimas, como a viúva, que entregaram tudo, e porque entregaram tudo, aos olhos de Deus, foram honradas, e nós estamos falando delas aqui até hoje. Então eu acho que é isso que quer dizer a oferta do pote grande, é o comprometimento que você tem com o reino de Deus na terra, e quanto você está disposto a sacrificar, porque quando você vai sacar lá o CDB eu não sei, mas quando você vai sacar o seu investimento, você vai pagar imposto de renda, você vai ter algum prejuízo, você não vai só doar o dinheiro, você vai ter o imposto de renda, você vai ter a taxa da TED, será que você vai precisar fazer, vai ter algum prejuízo, mas é isso, é sobre isso, é estar disposto a fazer essas coisas em reconhecimento ao que Jesus fez por nós. E quando você fala, eu penso o seguinte, nós precisamos amar para doar do pote grande, porque doar do pouquinho é fácil, mas doar do muito já é mais difícil, porque as pessoas são apegadas ao dinheiro, tá na nossa natureza pecaminosa. Mas Judas, quando saiu dali, quando você menciona que Judas colocou, ele saiu dali e ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então, enquanto as pessoas que amam e que reconhecem as bênçãos de Deus doam do pote grande, existem muitas pessoas gananciosas como Judas que se vendem por nada. Qualquer moedinha
leva a pessoa. Então nós temos que ter realmente um cuidado muito grande, um reconhecimento muito grande para doar a Deus tudo do que Ele nos dá. Nós estamos chegando ao final do nosso estudo e eu gostaria de ouvir a conclusão de cada um de vocês. Quem quer começar? Eu vou ser breve aqui, porque a gente está conversando há bastante tempo já, né? Mas eu destacaria que a lição ela traz muito a ideia, né, pelo menos para mim, do recurso material como meio de participar da obra de Deus, né? Não é meio de fazer a obra de Deus, porque Deus não precisa que nós façamos a sua obra, Ele permite que nós participemos da sua obra. Então, o dinheiro como meio, o bem material como meio, não como fim, né? Se você encarar isso como fim, vai passar a vida acumulando, né? E ao final, tudo que você fez foi acumular, né? Se você usa como meio, você está participando, né? E sentindo que você está devolvendo para Deus, não porque Ele precisa, mas por amor, por gratidão, né? Então, nós também somos beneficiados nesse processo, mesmo com eventual prejuízo material, né, Fábio? Então, o ônus é muito menor do que o bônus, vamos dizer assim. E aí outra coisa que eu diria, né, a gente comentou aqui, que é natural, né, nós nascemos em pecado, então é natural ser apegado, ter medo, ficar inseguro, falar, mas eu vou dar aqui, eu já dei o dízimo, eu já dei ofertas, eu tenho que guardar um pouquinho. Então, confiar em Deus faz parte do relacionamento com Deus. E a gente não deve se sentir o pior dos seres, porque a gente fala, eu estou inseguro. O que a gente tem que fazer? Continuar crescendo o nosso relacionamento com Deus, abrindo nosso coração para Deus, né? Deus, Ele perdoa o pecado, o que Ele não aceita são desculpas. Não dizer, Deus, não consigo. Isso é uma desculpa. Agora, Deus, me perdoa, né? Deixa eu me aproximar de você, deixa eu exercer a gratidão, né? Deixa eu desenvolver esse amor. Naturalmente você vai entender a oferta como uma obrigação voluntária. Eu resumindo e trazendo a ideia da adoração, né? A quem nós adoramos, né? Será que nós adoramos a Deus como o nosso Criador, Redentor, Salvador? Ou será que nós adoramos as nossas próprias forças e o nosso mérito? À medida em que a gente contribui para o reino de Deus com os nossos recursos, todos eles, é uma forma, como o Cornélio, né, é uma forma de demonstrar o centro da nossa adoração. Então, eu acho que esse é o... E se está difícil para a gente, como o Felipe disse, eu queria ressaltar também, e é difícil para a gente. A lógica do nosso mundo é a lógica do acúmulo. A lógica do reino de Deus é a lógica da divisão, do doar. E as nossas duas naturezas competem. Mas Deus é tão bom que Ele aceita que a gente fale isso com Ele. Quando eu não quero, é difícil para mim, eu estou inseguro, mas fala para Ele, pede para Ele ajudar. Que é o Espírito Santo que vai nos trabalhando conosco nesse sentido da gente abrir mão do controle e deixar Deus cuidar das nossas necessidades. No fim é o que o Felipe falou, não é sobre ter dinheiro, sobre o dinheiro, mas é o uso que nós fazemos e o que ele representa na nossa vida. Acho que é essa a ideia. Muito bem. Ofertar é um ato de adoração a Deus, em gratidão a tudo o que Ele fez por nós. E ainda pelo que Ele fará por nós. Porque enquanto nós vivermos aqui, nós seremos abençoados por Deus. E eu convido você a dedicar seu tempo, seus talentos e seu tesouro como um ato voluntário da verdadeira adoração a Deus. Assim como nós começamos o nosso estudo, nós vamos finalizar também com uma oração. E o nosso amigo Fábio fará esta oração final. Vamos orar então. Querido Deus, obrigado pelo ensino da Tua palavra, de que o Senhor nos pede as nossas ofertas, os nossos dízimos, mas o Senhor nos pede para seguir o Teu exemplo, já que o Senhor primeiro entregou tudo em nosso favor. Quero te pedir que o Senhor nos ajude a trabalhar no nosso coração essa realidade do reino de Deus, que é mais feliz quem doa do que quem recebe. Fica com a gente, cuida de quem está acompanhando também este nosso estudo, nos dá a companhia do Teu Espírito Santo a cada dia e a proteção dos Teus anjos, a nós e as nossas famílias. Essas coisas eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós ficamos por aqui e eu te convido a estar conosco no próximo encontro com a palavra.